Que montão de bosta. A grandiosa série Secret Level finalmente saiu, e o hype valeu a pena. Na maior parte. A parte mais interessante de uma antologia é ver como diferentes mentes criativas usam uma mesma base para criar uma história única. Por isso eu achei que seria interessante julgar os episódios de Secret Level, para ver os acertos e os erros de cada um. O ranking vai de S até L, com S significando supimpa e L significando lixo, com A até C entre eles. Então vamos rápido com isso porque eu tô com pressa. Dungeons Dragons Queen's Cradle. Eu vou ser honesto, esse é bem mais ou menos. Ver as classes e os ataques do D&D em ação é legal. O problema é... o design dos personagens beira o Vale da Estranheza. Principalmente essa Halfling medonha aí. Além disso, a história começa no meio e termina antes do final. Esse grupo de aventureiros aleatórios encontra esse guri possuído pela Tiamat ou coisa parecida. Aí eles vão curar ele com o dragão sábio. Só que os caras dos mal sem personalidade nenhuma aparecem e tentam impedir por algum motivo. A maldição sai do moleque, mas vai pro dragão metálico maneiro que spawna Tiamat e aí o episódio acaba. Tá, e daí? Por que eu deveria ligar? Se eu não conhecesse D&D, eu nem saberia quem esse dragão cheio de cabeça é. E eu também não sei quem são esses aventureiros com design bizarro. Boas cenas de ação, entretanto. Vai pro B. Você só tira alguma coisa desse episódio se você já for fã de D&D. Shifu It Takes Livy. Se for pra assistir um episódio de Secret Level, assista esse. Não é o meu favorito, mas sem dúvida é o melhor e que mais funciona como um curta próprio. Eu mesmo nunca joguei Sifu ou Shifu, sei lá, eu não falo tailandês. Mas consegui entender a história direitinho, tá tudo aqui pra você ver. Não tem muito o que falar. A direção e a coreografia são insanas. Dá pra ver que usaram Old Boy como referência pra ação. Pelo pouco que eu sei de Shifu, o curta condensa a história do roguelike em poucos minutos. S-tier fácil. Em 10 minutos eu já virei um fanboy. No Wild New Incredible Queens. Eu vou ser bem honesto. Eu não faço a mínima ideia do que caralhos é um New World. Aparentemente é um MMO de algum tipo. Gênero de jogo que eu não gosto. Mas esse episódio funciona muito bem sabendo zero sobre. É uma história de comédia sobre um rei que vai para uma ilha mágica e com muito custo aprende uma lição sobre humildade. Ao contrário de outros episódios de Secret Level, a mistura do realismo com o cartunesco aqui funciona muito bem. É uma ótima história fechada, que apresenta alguns aspectos que eu imagino ser relevante para o jogo. Eu nunca vou descobrir pessoalmente. O senso de humor é excelente e os momentos dramáticos são merecidos e efetivos. Vai pro ar. Unreal Torneiras. Eu não gostei do episódio de Unreal. O quê? Não gostei do episódio de Unreal. Como pode dizer isso? Não gostei. O episódio de Unreal é o segundo mais bem avaliado, ficando só atrás do episódio de Warhammer 40.000 no IMDb. Mas eu realmente não vejo motivo. A animação é interessante, mas fora a curiosidade de ver as armas do jogo em ação, não me pegou. A ideia de pegar robôs que deveriam ser só ferramentas para lutar em uma arena nem faz sentido. E ninguém aqui é interessante. Fica em C. O fato de ser partidas de Unreal Tournament animadas não me deixa odiar esse episódio. Well, Leme 40. They shall know fear. Eu não vou enrolar. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Esse é disparado o melhor episódio de Secret Level. A fidelidade visual aqui está no máximo. Tudo é lindo e cheio de detalhes. Além de condizer com os visuais incríveis do jogo Space Marine 2. É sempre um prazer ver Space Marines animados. Monstros de 2 metros de altura usando armaduras enormes, mas que mesmo assim são extremamente rápidos e eficientes. A origem de Titus não era nenhum segredo, já que todos os Space Marines passam pelo mesmo processo. Mas nesse episódio, vemos que desde a juventude ele era diferente.
mostrando que a resistência estranha que ele tem às forças do caos não é algo novo. O destaque vai para a cena em que o esquadrão luta contra os demônios em uma sala completamente escura, e a única iluminação é o sangue fluorescente dos inimigos que eles estralhaçam. S fácil, não tem discussão. Specsman, Ciclo. S tier também. O quê? Olha, eu sei que parece ruim. Dá pra entender porque esse episódio é divisivo. Claro que todo mundo esperava algo fofinho, tipo Pac-Man World ou então aquele desenho animado ruim que passou por um tempo. Mas o que a gente acabou ganhando foi... A Terra tem fogo, seu coração pulsa na purificação. A Terra também tem sede. O que eu tô querendo dizer é... Esse episódio é bem experimental e brinca com o conceito absurdamente simples do Pac-Man. Pegando os fatos básicos da gameplay como comer bolinhas, as múltiplas vidas e um labirinto sem saída e tornando algo mórbido. Você é um espadachim. E a gameplay viciante de Pac-Man é a voz que te faz continuar a comer sem parar. Tem alguma mensagem profunda aqui, mas eu não sei qual é. Eu só achei os visuais legais. Esse episódio é de longe o mais sem graça e sem personalidade. É só uma grande cena de ação que não tem nenhum momento particularmente interessante. Blá blá blá, todo mundo é o herói da sua própria história, eu acho. C. Emeredicare, Asset Manage. Assim como o episódio de Crossfire, esse aqui é só uma intro que leva para uma grande cena de ação. Lutas de mech por si só são divertidas de se assistir. E a última vez que eu vi robôs gigantes lutando com visuais tão fotorrealistas foi em Círculo de Fogo. Dito isso, eu não sei nada da franquia. Então a história aqui não me diz nada sobre coisa nenhuma. Vai pro B. The Elder Wells Company Claims. A história desse episódio é perturbadora em todos os sentidos. Eu não sei nada sobre o mundo de The Outer Worlds, mas essa é uma ótima introdução para as condições horríveis em que se vive nesse universo. A vida humana não tem valor nenhum, e vale tudo para alcançar riqueza e status. E vemos isso pelos olhos da pessoa mais abaixo na hierarquia social possível. É um grande problema em universo sci-fi que nós sempre acompanhamos os heróis lendários que desafiam o status quo, mas esses universos se esquecem de mostrar como é a vida de uma pessoa comum. Esse episódio foca nisso. Mostrar alguém que, apesar de ter a pior vida possível e ser desprezado por todos, continua bom. O maior problema é o design dos personagens. Parece que eles saíram direto daquela aberração que é o filme do Beowulf. Mais episódios no B. Mig Mini Stitch. 5 minutos, vocês hyparam, me deixaram de pá estralando pra essa ser uma animação de 5 minutos. Os visuais são lindos e a animação é bem reminiscente do jogo, mas porra, parece que eu tô vendo só uma cena do que deveria ser um filme. Não tem como eu colocar acima de C, me broxou fodamente. Exodus Odisseia. Sem graça. A grande quantidade de narração e o fato do episódio não explicar nada sobre o universo me deixa com uma história bem simples sobre dois personagens que eu não ligo e não sei nada sobre. C de novo. Sprunkitali. Sabe, se eu tivesse uma moeda para cada episódio de Secret Level sobre um jogo roguelike com visuais espetaculares e um bom roteiro, eu teria 2 moedas. O que não é muito, mas é estranho que tenha acontecido 2 vezes. Esse episódio coloca um sorriso no meu rosto. É extremamente curto, assim como o episódio de Mega Man. Mas ao contrário dele, tem uma história com começo, meio e fim. Além dos visuais ótimos, que se parecem um pouco com o aspecto de pintura do episódio de Sifu. A personagem principal é adorável, e mesmo sabendo quase nada sobre Spelunk, dá pra ver que o episódio sumariza bem sobre o que o jogo se trata. Se tem algum episódio que merece o A, é esse. Aprende aí, Mega Man. Concorde Talin Paclecleiso. Eu sei que esse era o episódio que você estava esperando. Um episódio sobre um jogo que nem existe. E claro que esse tinha que ter 20 minutos, não o de Mega Man. Esse episódio carrega a mesma energia suja e totalmente carente de originalidade do trailer original do jogo. Concorde. E esse episódio, por associação,
é extremamente derivativo de toda a gororoba que a indústria do entretenimento tem produzido nos últimos anos. Imagine se Joss Whedon tivesse dirigido o Guardiões da Galáxia. Concorde nasceu como uma paródia de si mesmo e não tem nada para ser tirado disso além de humor pós-ironia e designs horrendos. Esse episódio finge ser divertido e carismático. É uma fabricação maliciosa. Mesmo depois de ter dito tudo isso, depois de eu, Saulada, ter jogado meu ódio por Concorde aos 4 ventos... Olha pra essa ETzinha Axolotl, ela é a coisa mais fofinha do mundo. Olha como ela é fofinha, lindinha. Faz o L. Anal of Kings, Way of Kings. Esse deveria ter sido o último episódio. Eu não sei o que caralhos é uma Honor of Kings, mas eu gostei. Ao contrário da maioria dos episódios da antologia, Honor of Kings prefere uma rota mais lenta e também filosófica. Determinismo contra a vontade humana. Enquanto Concorde precisa encher seus 20 minutos com piadinhas e cenas de ação e mesmo assim não alcança nada, Honor of Kings usa dessa mesma duração para apresentar 2 personagens conversando, cercados por um mundo abstrato que se molda para representar seus pontos de vista. Um garoto revoltado com o destino contra um deus. Que pena que a série não terminou aqui. A busca por um propósito e o destino são ótimas manifestações dos sentimentos que os jogos trazem como forma de arte. S. Mas claro que eles tinham que estragar tudo. Pretty Philly. Esse episódio é uma piada de mau gosto. Eles poderiam terminar com chave de ouro, fazendo um crossover incrível, e é isso que é apresentado. Não tem nada de valor aqui. Os personagens têm aquele mesmo estilo Vale da Estranheza do Beowulf que eu mencionei antes. E os crossovers são jogados sem propósito, só pra você apontar pros personagens que você conhece. É um insulto finalizar uma antologia que deveria celebrar a criatividade com algo totalmente desprovido dela. Óbvio que é um L. Essa é a tier list final. Secret Level foi realmente uma grande mistureba, para o bem ou para o mal. Artistas com diferentes estilos e visões se juntaram para trazer o mundo dos jogos para uma série em animação, mostrando que os jogos estão sendo vistos como a forma de arte que realmente são. E para finalizar, quais episódios eu gostaria de ver em uma possível segunda temporada? Número 1. Um episódio sobre Ace Combat. Eu gostaria que fosse a luta final entre o Cypher e o Pixie no Ace Combat Zero. Mas realmente pode ser qualquer coisa, eu só quero ver aviões atirando uns nos outros. Número 2. Yakuza. Depois do episódio de Sifu, é apenas natural querer um outro jogo de pancadaria cercado de luzes neon. Ver o Kiryu animado solidificaria a presença que a franquia criou no ocidente. Número 3. Um episódio sobre Shadow of the Colossus. O terceiro Colosso apareceu no último episódio, mas Shadow é um dos bastiões quando se trata de jogos como forma de arte, e merece um episódio solo. E, mais importante do que tudo, menos do que foi o episódio de Concorde e mais do que foi o episódio de Warhammer. Da minha opinião, isso é tudo. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!